Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos juntos para darmos continuidade à nossa série sobre estatística. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu joinha e faça seu comentário, caso você tenha aí alguma dúvida, alguma sugestão. Na primeira aula, nós tivemos alguns conceitos básicos. Se você não assistiu, dá uma olhadinha aqui nesse link que está aparecendo para vocês, ou procura aqui embaixo, né, um link na descrição, que vai estar lá disponível para você a aula 1 sobre estatística. Então, se você quer se tornar um estudante melhor e mandar bem pra caramba em estatística, vem comigo. Essa aula então vai ser dedicada à amostragem, né? Tipos de amostragem, como fazer, né? Eu acredito que não dará tempo de falar tudo sobre isso, então terão outros vídeos na sequência também sobre esse assunto, mas sem demora, vamos lá. Então, para falar sobre a amostragem, precisamos primeiro falar rapidamente sobre características da amostra. Nós já vimos até na aula passada que a amostra é um subconjunto da população e, em geral, com dimensões bem menor, que também possui característica de interesse. Ao invés de usar todo mundo que poderia ter aquela característica que eu preciso, eu vou usar uma parte menor, chamada de amostra, que também tem a característica de interesse. O exemplo mais claro disso é eleições presidenciais. Ao invés de eu fazer, né, uma pesquisa com todos os eleitores do Brasil inteiro, eu coleto pequenas amostras e faço a pergunta apenas para essas pequenas quantidades de pessoas. Isso sai muito mais rápido, mais barato. Vamos comentar sobre isso também na sequência. Tudo bem, eu já entendi que é um subconjunto da população. Mas em que momento, né? Por que eu escolheria uma amostra e não faço logo uma pesquisa com a população inteira? Por alguns motivos. Primeiro deles, às vezes alguns parâmetros populacionais são desconhecidos, né, com relação à quantidade de pessoas exatas, né, a localização delas não ser tão fácil acesso. Isso e também está ligada com a segunda, que é a impossibilidade de realização de um censo. Então, como tem pessoas, às vezes, em locais bastante distantes, longínquos, alguns que nem registrados são, né, de realmente difícil acesso, há uma difícil ou uma impossibilidade de realmente realizar um censo. A diferença entre censo e amostragem é que censo é com a população inteira e a amostragem é apenas com uma amostra, com uma parte da população que também tem a característica de interesse. E por último, como se trata de uma realização de uma pesquisa com uma quantidade menor de pessoas, né, ou de objetos que seja, ela é muito mais barata e, consequentemente, mais rápida também, né? Porque você fazer pesquisa como um todo, faz com uma pequena parte, você gasta menos, tanto dinheiro quanto tempo. Bom, mas uma coisa importantíssima, né? Por mais que você tenha essas vantagens aí, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque não existe nenhuma técnica estatística capaz de salvar uma amostra mal coletada. Então, por mais que seja mais vantajoso você tentar coletar uma amostra para poder representar, né, os dados da população, se ela for mal coletada, você corre o risco de perder tudo e ainda tirar conclusões erradas. Tá? Então, e não tem depois que você coletou, eu vou fazer uma média aqui diferente lá, não existe. Tá? Então você não consegue resolver se a sua amostra foi mal coletada. Então fica atento a isso. Então, continuando, né, o que precisa possuir uma amostra bem coletada? Acabei de falar que uma amostra mal coletada é trabalho perdido, né, tanto de tempo quanto em relação a dinheiro. Então, o que precisa ter essa amostra? Primeiro, representatividade. É necessário que a pequena parte que você utilize, ela realmente represente a população como um todo, que tenha ali todas as características coletadas de forma aleatória. Então, isso leva a uma outra característica da nossa amostra. Ela precisa ter representatividade de alguma forma. Tá? Você não pode, eu quero fazer pesquisa só com esse tipo de eleitor. Né? Você acaba ficando numa bolha e isso vai incorrer em erros bastante sérios. Bom, então se eu quero isso, eu vou coletar o máximo de pessoas possível. Eu vou, né, no colégio ali, eu vou pegar todo mundo para representar a cidade inteira. Tamanho amostral então grande melhora a qualidade dos meus dados? Esse é um erro, inclusive, cometido de forma até gigantesca. Vamos ao exemplo aqui de uma revista, né, norte-americana chamada Literary Digest. O que ela fez? Ela fez uma pesquisa, né, em 1936 que pesquisou milhões de pessoas e na época ela previu que o republicano Alf Landon ele derrotaria com facilidade o atual presidente democrata que era o Franklin Roosevelt. Então o Roosevelt estava concorrendo a uma reeleição e essa revista preveu aí que ia ter, não, uma certa lavada aí em relação ao Roosevelt. Então ela publicou
Até mostrou ali, ó, que pela pesquisa que eles fizeram, cerca de 1 milhão, quase 1.300.000 pessoas votariam no Landon e menos de 1 milhão, né, cerca de 970.000 pessoas no Roosevelt. Então, 57% teria escolhido o candidato republicano e 43% teria escolhido o candidato democrata. Né? Isso no tamanho amostral maior que 2,2 milhões de eleitores. Então pensa, é uma pesquisa quase certa. Hoje em dia, você vê aí os institutos de pesquisa, Datafolha, Ibope, institutos particulares aí, que coletam no máximo 5.000, né? Difícil você ter uma pesquisa até com esse valor. Geralmente é 1.000, 2.000. E eles fizeram a pesquisa com 2,2 milhões de eleitores. Então é difícil imaginar como isso poderia gerar respostas diferentes. Mas quando foi realmente a eleição e os votos foram apurados, perceba aqui que o candidato democrata, né, Roosevelt, conseguiu 27 milhões e 700 mil votos aproximadamente, dando aí 61% de preferência. Enquanto o candidato republicano, Alf Landon, conseguiu em torno de 17 milhões, ou seja, um pouco mais aí que 36% dos votos. Então isso mostra para a gente algo muito claro, que o tamanho amostral, né, se ele for mal coletado, ele vai gerar resultados errados. Então, por mais que tenham feito a pesquisa ali com 2,2 milhões de pessoas, é o espaço amostral realmente bastante relevante, né, isso acabou levando a um erro bastante importante. Mas por que então? O que aconteceu de erro no caso dessa pesquisa? Foram pelo menos dois erros aí. O primeiro erro foi quem eles pesquisaram. Então eles não fizeram pesquisa com todos os norte-americanos. Eles fizeram especificamente com donos de veículos de telefone. Nessa época, o telefone era algo, assim como o carro, né, para poucos. Tá? Então, eles coletaram endereços, né, de pessoas aí que tinham essas características e mandaram correspondências. Ou seja, eles já selecionaram, não foi aleatório, não teve uma representatividade boa da população. Outra coisa que aconteceu é, nem todos respondem. Você recebe uma carta lá sobre uma pesquisa, você pode ignorar, muitos fizeram, ou você pode responder. Então, quem respondeu também tinha um certo tempo, era um tipo de pessoa diferente do restante. E respondeu, né, chegando aí a cerca um pouco mais de 2,2 milhões de pessoas, mas que não representavam a população como um todo. Tá? Então são erros importantes que têm que ser evitados a todo custo para que você realmente faça uma pesquisa bem feita. Certo, já entendi então que eu tenho que fazer uma boa coleta, uma boa escolha da minha amostra. Como é que eu faço isso? Para isso existem estudos na teoria da amostragem. Primeira coisa é identificar quais são os tipos de amostragem. Nós temos três tipos principais aí: levantamentos amostrais, planejamento de experimentos e levantamentos observacionais. Vamos dar uma olhadinha então rapidamente em cada um deles. Primeiro, levantamentos amostrais. A amostra é obtida a partir de uma população bem definida por meio de processos bem definidos pelo pesquisador. Esse levantamento é subdividido ainda em dois grupos. Os grupos probabilísticos, né, onde cada elemento da população possui a mesma probabilidade de ser selecionado para compor a amostra, ou seja, são mecanismos aleatórios de seleção. Você é como se, né, fecha o olho e escolhe um, né, sem direcionar a tua escolha para uma certa característica. E tem os não probabilísticos, que a seleção da amostra depende do julgamento do pesquisador. Você quer uma certa característica. Pessoas com maior fonte de renda, com menor, empregados, empregados, pessoas de um certo gênero. Então há uma escolha deliberada dos elementos para compor a sua amostra. Então, esses são mecanismos não aleatórios de seleção. Tem também o planejamento de experimentos, aplica um tratamento e passa a observar seu efeito entre o objeto de estudo. Então, ele requer, portanto, a interferência do pesquisador sobre a população. Um exemplo simples aqui é o estudo de medicamentos, né, onde você aplica o medicamento para uma certa amostra e para uma outra amostra você aplica um placebo, né, que não é o medicamento, mas a pessoa não sabe disso. Ou, por exemplo, você tem uma cultura, por exemplo, milho, né, que tem lá suas pragas, e você aplica um agrotóxico ou né, uma forma de controle biológico, fungos, bactérias, e você vai analisar o efeito do que você aplicou. Então, numa região você aplica, na outra não, e faz o comparativo com relação ao crescimento populacional da praga. Então, o terceiro tipo de amostragem que nós temos são os levantamentos observacionais. Nesse caso, você só observa e mede características, mas não modifica o objeto de estudo.
né? Porque os dados são coletados sem que o pesquisador tenha controle sobre as informações obtidas. Então você vai procurar no banco de dados valores, né, dados que foram obtidos sem a tua influência. Então, como exemplo, nós temos verificar o valor das vendas de uma empresa em certo período. A ideia aqui é que você tem apenas um banco de dados, já está montado, e você vai apenas obter informações a partir deles. Balancete anual, na década, quais são as estratégias que foram utilizadas, como que isso influenciou a venda ou não. Um outro exemplo seria também com relação a doenças, a uma determinada época da peste negra, por exemplo, qual foi a letalidade, quais foram as pessoas mais afetadas. Então você não tem acesso ao delineamento desse experimento, mas você tem acesso aos dados que você pode observar e a partir daí extrair as suas informações. Depois que nós vimos os tipos de amostragem, nós vamos realizar agora os métodos de amostragem, nós vamos montar a nossa amostra. Mas antes disso, o que nós devemos levar em conta para montar essa amostra? Primeira coisa, que tipo de pesquisa você quer fazer? Se é uma pesquisa aí que envolve a observação de dados já obtidos num outro momento, se é o teste de drogas, né, de medicamentos, de agrotóxicos, né, se é uma análise não probabilística de uma certa estrutura da sociedade ali. Outra coisa a ser observada é a acessibilidade e disponibilidade dos elementos. Você tem acesso a todo tipo de característica dentro dessa população? Você consegue alcançar todos eles ou só uma certa parte? Então, isso também tem que ser levado em conta quando você vai montar a sua amostra. Nós temos que levar em consideração que você fazer uma análise da população inteira, que seria um censo, isso pode levar um tempo bastante grande. O próprio IBGE faz o censo, né, da população brasileira só a cada 10 anos, né, em média. Isso exige aí bastante tempo e bastante recurso, tanto financeiro quanto, né, humano, porque tem que ter bastante pessoas que são bem treinadas, inclusive, para que as informações coletadas sejam realmente fiéis ao que se observa na realidade. Bom, se você ficou então curioso, não perca na nossa próxima aula, né, e fique por dentro dos métodos de amostragem utilizados. Nós vamos falar sobre como nós podemos montar essa análise, como que a gente pode coletar de forma aleatória, como que a gente pode delinear o experimento para obter as informações da melhor maneira possível. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro dessa série que está só começando. Então, caso você tenha perdido o primeiro vídeo dessa série, clique aqui para ter acesso à introdução de estatística, para ver esse primeiro vídeo. E nós também temos uma outra série que está rodando agora, que é sobre gestão de inovação com o professor Arthur Bertolazzo. Clique neste link aqui. Então, fique com a gente e se torne um universitário cada vez mais capacitado.